sequência de falhas que terminou em tragédia. Um supermercado de Garanhuns, em Pernambuco, está pagando caro pela negligência que causou a morte de um funcionário que não tinha sequer carteira assinada. Além de responder à Justiça do Trabalho, a empresa foi denunciada pela Previdência Social. Entenda por quê, na reportagem de Edna Nunes. Tem sido assim nos últimos 5 anos. O INSS recorre à Justiça Federal toda vez que entende estar assumindo uma conta que não é do Instituto. E os números são expressivos. Entre 2008 e 2012, a Advocacia Geral da União propôs quase 3.000 ações. A expectativa é ousada, recuperar cerca de 600 milhões de reais. A ação regressiva acidentária é a ação proposta pelo INSS, com vistas a ser ressarcido daqueles gastos que ele tem com a concessão de benefícios previdenciários àqueles trabalhadores que são vítimas de acidente de trabalho. Dados da Organização Internacional do Trabalho revelam que o Brasil está em 4º lugar em número de acidentes fatais no mundo. Perdemos apenas para a China, a Índia e a Indonésia. Por aqui, esse tipo de acidente mata uma pessoa a cada 3 horas. José Carlos Bezerra dos Santos faz parte dessa estatística. Ele morava em Garanhuns, no agreste pernambucano. Tinha 52 anos quando sofreu um choque elétrico dentro deste supermercado, onde trabalhava no centro da cidade. O eletricista do supermercado não estava no local, esse pedido foi feito pelo gerente, e o seu José Carlos ele foi retirar a bomba. Quando ele pegou na bomba, ele tomou um choque e faleceu. A morte foi há 3 anos. À época, fiscais da Delegacia Regional do Trabalho ouviram testemunhas que confirmaram a existência de várias irregularidades no local do acidente. De acordo com o laudo elaborado no fim das investigações, José Carlos não usava equipamentos de proteção individual, o chamado EPI. A bomba hidráulica que ele consertava não tinha aterramento e estava liberando corrente elétrica. O seu José Carlos ele foi contratado pelo supermercado para levantar uma parede. Então ele estava lá exercendo a função de pedreiro. A viúva e os filhos não se conformam com a perda e principalmente com a causa da morte do pedreiro. Eu acho que foi falta de cuidado, atenção, né? Foi sim. Era o que ele mais dizia. Ele dizia que eu não trabalhasse. Ele não queria que eu repetisse a profissão dele. Ele queria que eu trabalhasse numa coisa assim, melhor, com estudo. Aos poucos, o sentimento de revolta e tristeza se transformou em luta por justiça. Não era justo deixar isso em vão. Eu acho que teria que ser aplicado, sim, uma punição, à empresa pela irresponsabilidade, pela displicência. O primeiro passo foi provar na justiça o vínculo de trabalho. É que José Carlos apenas prestava serviços ao supermercado, ou seja, não tinha carteira assinada. E as condições demonstraram claramente que ele era um funcionário porque ele recebia salário, tinha continuidade do trabalho, estava subordinado. A empresa reconheceu as falhas e fez um acordo com a viúva de José Carlos. Resultado, a carteira de trabalho do pedreiro foi assinada de forma retroativa, o que garantiu os direitos trabalhistas da vítima, que trabalhou por quase 2 anos no supermercado. Enquanto discutia as questões trabalhistas, Dona Josefa passou a receber R$1.000 de pensão pela morte do marido. O valor é liberado todo mês pelo INSS, mas o Instituto alega não ser o responsável pela despesa. Por isso, pediu na Justiça Federal para que a responsabilidade fosse repassada ao supermercado. A primeira decisão determina que sejam devolvidos aos cofres do INSS R$55 mil que já haviam sido pagos à Dona Josefa. A decisão também obriga o supermercado a fazer um depósito judicial todo mês no valor do benefício. Para o juiz que analisou o caso, ficou comprovado que houve culpa do supermercado na morte do pedreiro. Então eu constatei que houve realmente concorrência de uma série de causas que diziam respeito a descumprimento de normas de segurança do trabalho, que portanto houve culpa da empresa e, por conta de haver culpa, ela teria o dever de ressarcir.
Garantir o ressarcimento aos cofres públicos é só um dos propósitos do INSS com a abertura desse tipo de processo. O procurador explica que a medida também serve para chamar a atenção das empresas para os cuidados com a segurança do trabalhador. Na medida que o INSS ajuiza essas ações regressivas, ele está estimulando que as empresas invistam mais na segurança do trabalhador e evitem, assim, a proliferação desses números de acidentes de trabalho no Brasil.